Fala, gente, esse é o Laboratório da Nana. Aqui você vai aprender tudo sobre eletrônica. Hoje, no terceiro episódio, nós vamos falar sobre os resistores. Os resistores são construídos com um valor de resistência conhecidos para que possam ser utilizados em circuitos. Além de ter o valor de resistência conhecidos, eles são construídos com fio, filme de carbono e filme metálico. Essa é uma imagem famosa do livro Build Electronic Circuits. Essa imagem consegue demonstrar de forma simples o que ocorre em um circuito elétrico. Podemos ver aqui o volt, representando a tensão, e empurrando o amp, que é a corrente, e o ohm, representando o resistor, tentando segurar a corrente. É interessante que se aumentarmos a força do volt, vai passar mais corrente, e se aumentarmos a força do ohm, vai reduzir a passagem da corrente. Então, gente, essa é a tabela com as cores dos resistores. Aqui eu tenho alguns resistores de exemplo e eu vou usar a tabela para encontrar o valor de cada resistor. Essas duas primeiras faixas você utiliza o número referente às cores que estão no resistor. A terceira faixa de cor do resistor é um multiplicador com a base 10, então você coloca 10 elevado ao número dessa cor. E por último, a tolerância representa a quarta faixa do resistor. Primeiro, eu peguei os valores conforme a cor. Fiz a potência na base 10 e multipliquei os valores. Aqui é o resultado final da resistência de cada resistor. Como vocês podem ver, tem uns valores bem extensos e para facilitar a escrita utilizamos prefixos do sistema internacional. Aqui podemos substituir o 1000 por 1K e aqui podemos substituir 1 milhão por 1M, lembrando sempre de manter a unidade de medida ohm. Agora eu vou utilizar um multímetro e veremos se essas resistências estão próximas dos valores indicados. Lembre-se que temos a tolerância do resistor, que no nosso caso todos são de mais ou menos 5%, porque ele tem a faixinha dourada. O multímetro ele precisa estar na escala do valor que queremos medir. Vamos medir esse primeiro resistor aqui, de 56 ohms. Vamos deixar ele na escala de até 200 ohms. Nosso valor está correto, ele está dentro do limite de mais ou menos 5%. Agora, vamos medir o próximo resistor, que é de 1K. Vou deixar ele na escala do multímetro de até 2K. O valor também está correto, está dentro da tolerância do nosso resistor. O seguinte, que também é de 1K. Para o próximo já vamos mudar a escala, que ele é de 1 megaohm. Então vamos deixar na escala de até 2 megaohm. O nosso valor também está dentro da nossa tolerância. O resistor seguinte, ele é de 22 ohms. Então vamos deixar na escala de até 200 ohms. Também está dentro da tolerância. Vocês notaram a diferença de tamanho dos nossos resistores? Isso é porque o primeiro ele tem 1/8 de potência de watt. Esses três aqui, eles têm 1/4 de watt e esse último tem 3 watts.
Vocês lembram que no episódio 2 nós falamos dos resistores variáveis? Tenho aqui um potenciômetro de 10 kΩ e eu vou mostrar a variação da resistência com o multímetro. Lembrando que a escala do multímetro tem que estar de acordo com o potenciômetro. No nosso caso, ele tem 10 kΩ, a nossa escala do multímetro vai até 20 kΩ. À medida que eu rotaciono o eixo do potenciômetro, a resistência dele varia, atingindo até o máximo dele. Temos também o LDR, que a resistência dele varia de acordo com a incidência de luz sobre ele. Se eu colocar o meu dedo aqui, vocês podem ver no multímetro que a resistência dele aumenta. Se eu diminuir ainda mais a incidência de luz, a resistência dele aumenta ainda mais. Temos aqui o termistor, que é um outro tipo de resistor, que a sua resistência varia conforme a temperatura. Esse daqui, ele tem 100 kΩ a 25 graus. Eu vou tentar esquentar ele aqui para a gente ver a resistência dele mudar. Soltei. O físico alemão Georg Simon Ohm fez diversos testes para verificar a relação entre a tensão, corrente e resistência, e foi assim que surgiu a primeira lei de Ohm. A lei de Ohm, que é a corrente que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada e é inversamente proporcional ao valor da sua resistência. A lei de Ohm é representada matematicamente pela seguinte fórmula: a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Vamos fazer um exemplo da aplicação da lei de Ohm. Aqui temos um circuito bem simples, uma bateria de 9 volts, ligado a um resistor de 1 kΩ. Pelos cálculos, corrente é a tensão sobre a resistência. Então temos 9 volts sobre 1000 ohms, que é igual a 0,009 ampere. Isso é igual a 9 miliampere. Vamos adicionar ao nosso circuito um LED. Então, nossa fonte de 9 volts, o nosso LED com um resistor de 1 kΩ ligado no circuito. E vamos descobrir a corrente que passa nesse circuito. Aqui nós temos a nossa tensão de 9. O nosso LED ele tem a tensão de 3 volts. Então, 9 menos 3 sobre 1000 ohms. Isso é igual a 0,006 ampere, ou 9 miliamperes. Agora vamos ver na prática esse circuito funcionando. Aqui nós temos a nossa bateria de 9 volts, o nosso resistor de 1 kΩ e o nosso LED. Pelos nossos cálculos, no nosso circuito é para passar uma corrente de 6 mA e o nosso LED aguenta até uma corrente de 20 mA. Então vamos ligar. O que aconteceria se nós tirássemos o resistor de 1K? Vamos fazer o teste. Então vamos fazer a ligação direta no LED. Ou seja, vai passar uma corrente maior do que o LED aguenta. O que acontece? O nosso LED está queimando. E ele queimou. Antes, nós estávamos fazendo um teste com uma bateria de 9 volts. Agora, vamos fazer o mesmo teste, no mesmo circuito, com uma fonte de 12 volts. O LED ligou. Vamos ver o que acontece se nós tirarmos o resistor que está limitando a corrente nesse circuito. Não façam esse teste em casa. Eu vou tirar o resistor, fazer uma ligação direta
no LED. Vou me proteger e vou ligar. Por hoje é isso, pessoal. Vocês viram a importância de colocar um resistor para limitar a corrente num circuito? Vou dividir esse episódio em duas partes. Então, na segunda parte, nós vamos falar sobre resistores em série e resistores em paralelo. Coloquei a tabela de cores e a simbologia dos resistores no Instagram do canal. O link está aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam, curtam o vídeo, ativem o sininho e até a próxima!